E hoje nós vamos continuar a nossa minissérie em 3 capítulos. Então nós estamos no segundo capítulo, e hoje nós daremos seguimento a esse tema. O tema da nossa série é superabundante graça. E recapitulando, de uma forma bem breve, sintética, na primeira mensagem, que foi na semana passada, nós falamos sobre a verdade do Evangelho, que é a graça e não a lei. Nós falamos sobre o Evangelho que Paulo pregava, que não era outro e nem poderia ser, mas o Evangelho da graça de Deus. Nós demos também um conceito, uma definição, não simplesmente falando o que é a graça, mas quem é a graça, porque Jesus é a graça de Deus, Jesus personifica a graça. Falamos também da justificação, que é parte da nossa vida com Deus, do nosso encontro com Deus, a justificação que vem pela fé, a justificação que é viver pela fé. Mas falamos também sobre a salvação, que vem pela graça, e nós não podemos anular esta graça. É claro que falamos de muitos outros pontos, mas se você não veio, então acesse nas nossas plataformas digitais a mensagem de domingo passado e esteja acompanhando. Hoje nós vamos então falar, nessa segunda parte da mensagem Superabundante Graça, sobre o poder do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, ele é poderoso, e nós precisamos entender que esse poder, ele tanto vale para nos salvar, mas também para nos santificar. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. A Bíblia diz assim, Romanos 1, 16 e 17: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Pai, essa é a sua palavra, nós a liberamos agora, na certeza, na convicção de que ela é poderosa para trazer todo o poder redentor da cruz, poder de salvar, de curar, de libertar, de restaurar, de nos instruir para termos uma vida, ó Deus, justificada, mas também santificada. Que tudo isso aconteça aqui nesta noite, não por minha causa, mas apesar de mim, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que o seu Espírito traga convencimento a cada homem e mulher que está aqui, e que haja um efatá, que se abram os ouvidos e os olhos espirituais do seu povo, para contemplar a sua glória nesse lugar. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Então nós vamos falar hoje o poder do Evangelho da Graça. E Paulo, ele não se envergonhava de pregar este Evangelho. Paulo está dizendo aqui, eu não me envergonho do Evangelho. Nós também não podemos nos envergonhar do Evangelho de Deus, porque muitas pessoas às vezes têm timidez de apresentar as boas novas, ficam envergonhados, mas em nome de Jesus, você vai receber o espírito de intrepidez e ousadia, através do qual você não vai se envergonhar do Evangelho de Cristo. Tem algum crente nessa noite que toma posse disso? Então, Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. É a resposta para esta humanidade.
é de fato aquilo que o mundo precisa. Todo aquele que crê vai acessar essa boa notícia, a salvação, primeiramente os judeus, depois os não-judeus, os gregos, os gentios. E ele continua dizendo no verso 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então a justiça de Deus, aquilo que o Senhor fez para aplacar exatamente o destino que nós tínhamos de morte e condenação, veio por meio da sua justiça, ou seja, dele ter entregue o seu filho. Essa é a boa notícia. Ele amou o mundo, entregou Jesus, ele trouxe esse evangelho, essa boa nova, para que de fé em fé nós pudéssemos acessar a sua graça e vivermos, como diz o texto de Romanos 1,17, por fé. O justo viverá por fé. Para permanecermos debaixo da justiça de Deus, devemos permanecer também debaixo do Espírito da fé. Amém, Jesus? E o mais interessante é que esse texto, ele foi um divisor de águas na vida de um dos mais importantes homens da história do cristianismo, chamado Martinho Lutero. Aquele monge, lá na Alemanha, no século XVI, no início do século XVI, ele já percebendo falhas, erros, heresias, um evangelho que não era o evangelho da graça, compra das indulgências, ele coloca as teses, as 95 na porta da catedral que ele servia ali, exatamente para contrapor um evangelho que não era o evangelho da graça. O próprio Martinho Lutero, ele se converteu por meio desse texto, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Por isso, um dos postulados, um dos solas da reforma protestante era sola fide, somente a fé. Amém, Jesus? Quem está acompanhando até aqui? Então, para garantir que você vai acompanhar até o 45 do segundo tempo, vira para o seu irmão e fala assim: desperta, ó tu que dormes. A conversão de Lutero foi poderosa, mas também a sua conversão foi poderosa também. A conversão de Martinho Lutero no século XVI foi poderosa. A sua conversão no século XXI também foi poderosa. Porque não há nada mais poderoso do que a graça de Deus. Por isso nós vamos pregar nesta noite o que? O poder da graça de Deus. Porque a graça de Deus é poderosa para trazer exatamente uma nova natureza àqueles que creem. A graça de Deus é poderosa para transformar a nossa vida, a nossa existência, a nossa maneira de pensar, de viver, de agir, de falar. A graça de Deus, ela é poderosa. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça de Deus que foi Cristo, Cristo trouxe consigo a graça e a verdade, ela se manifestou na plenitude dos tempos e trouxe o que? Salvação a todos. A salvação está disponível a todos que creem. Quem crê, acessa. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, Paulo está deixando claro que nós somos salvos pela graça. E como que acessamos a graça de Deus, o favor de Deus que nos dá salvação? Pela fé. Aquele que tem fé, aquele que crê, acessa a graça, o favor e é salvo.
Quem não crê não acessa a graça e permanece condenado. Por isso nós devemos entender que o desejo do coração do Pai, como Paulo escreveu a Timóteo, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade não é um conceito, a verdade não é, sabe, uma filosofia, a verdade não é algo que fica se debatendo, sabe, como se fosse relativa à verdade, uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E pelo que consta, quando ele disse isso, o artigo está no singular. Não existem verdades, existe a verdade. E essa verdade te libertou, igreja? Então dá um glória a Deus aí. Então essa graça que você acessou pela fé, essa graça que veio sobre você em forma de dom. A palavra dom nesse texto e vários outros no grego é charis, que fala de presente, de indulgência, de favor. Então é um dom de Deus. Ninguém pode se autodenominar salvo. Ninguém pode fazer um esforço para dizer, não, eu consegui ser salvo. Não, você recebeu gratuitamente esse dom. Quem está comigo pode dizer amém. Por isso Paulo também vai escrever aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o charis, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos dizer isso? Diga assim: porque o salário do pecado é a morte. Mas diga assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então é um dom, é uma dádiva, é um presente, é um favor, é uma indulgência. Havia um escrito para nós, e o salário que ia pagar a nossa conta era a morte. Mas Deus, para aqueles que creem, Ele cancelou isso. Por quê? Porque Jesus nos substituiu ali, no lugar da nossa morte, do nosso escárnio. E quando Ele fez isso, Ele deu gratuitamente para aqueles que creem, o quê? A vida eterna. Quantos recebem essa vida eterna? E a vida eterna, querido, não é só quantidade de dias, a vida eterna é qualidade de vida de dias. Sabe, você está vivendo a vida eterna hoje. Como assim, pastor? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus está ali dizendo, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho, a quem Tu enviastes. Então, quando você conhece esse Deus como o único Deus verdadeiro, quantos conhecem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ele é o único Deus verdadeiro na sua vida. Você conhece o Filho que Ele enviou? Então você já tem a eternidade dentro de você. Por isso é um dom, é uma dádiva de Deus. Ele muda, Ele transforma. O que era morte passa a ser vida. A Bíblia também vai dizer em Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Em algumas versões fala, veio a lei para que abundasse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, dentro dessa afirmativa, nós podemos decretar, podemos ter convicções no nosso coração, pela fé, que não há maldição que não possa ser quebrada, e não há pessoa que não possa mudar de vida. Não importa o quanto ela atolou o pé na jaca, o quanto ela ficou embaçada, suja, maltrapilha, ela se tornou vil, indigna, longe da presença de Deus. Aonde esse pecado abundou, superabundou a graça. A graça sempre estará em outra prateleira. E graças a Deus por isso, né? Porque se formos somar as nossas vidas pregressas aqui, meu Deus,
o que já aprontamos nessa vida. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos deu a salvação. Pastor, mas parece ser louco. Deixa eu te falar um negócio. Parece não, é louco. A mensagem da cruz, Paulo vai dizer agora aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18. Ele diz, certamente a palavra da cruz, ou mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então veja que é uma loucura para aqueles que se perdem, porque, não, essa conta não vai fechar. Não é possível que eu aprontei tanto, eu tenho que melhorar. Eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo direitinho. Não vai dar, por quê? Porque ele está infectado com o levedo do pecado. O que ele pode apresentar senão pecado? O homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. A menos que ele tenha a natureza mudada, o que você pode dizer para o homem pecador? Não se esforce, pecador não peca não, mas ele é especialista nisso. O injusto, não pratique injustiça não, é a especialidade dele. A menos que a natureza seja regenerada, ou seja, gerada de novo, ele vai continuando mais do mesmo. Mas agora, a Bíblia diz que nós recebemos não mais uma semente corrompida de Adão, mas fomos regenerados em Cristo e recebemos uma semente incorruptível. Então agora nós temos uma natureza santa e podemos lutar contra o pecado. Isso é loucura, porque as pessoas preferem tentar confiar no seu braço, na sua forma de fazer uma caridade, uma balança fictícia. Tem uma balança no mundo. Eu sei que eu não sou nenhuma Brastemp, mas estuprar eu não estupro não. Eu não sei que eu não sou nenhum cara legal, mas matar eu nunca matei. Então a gente fazendo, sabe, a comparação numa balança fictícia, onde você se compara com o outro, mas essa não é a comparação. A comparação é você com Jesus. Porque quem pode entrar no céu é só aquele que não tem pecado. E o único que não teve pecado é quem? Esta é a vara de medir, esse é o cânon, esse é o nível. A menos que eu esteja nele e ele em mim, eu não entrarei. Quem pode dizer? É loucura. Mas o pecador então pode, desde que ele aceite que Jesus pagou o preço do pecado dele. Jesus falou, ei, tem um meme assim, não tem? Aí, ele tirou. Vem cá, Samuel, já que você está comentando a mensagem aí. Tenho liberdade, é meu primogênito, olha só. Menino bonito, né? A cara do pai. Então tá, você quer ser o pecador ou quer ser Jesus? Tá, então você vai ser o pecador. Falou que eu posso escolher, mas viu como que é a honra? A honra é assim, né? O Abraão perguntou para o Ló, e aí Ló, você vai escolher? Vou escolher, eu quero as Campinas. Não, ele falou assim, não pai, você escolhe. Amém? Isso é honra. Mas eu, amém. Então fica aqui, na cruz aqui. O pecador estava lá, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E maldito é todo que for pendurado em madeira, então estava lá. E Jesus falou, ele tira o pecador de lá, aí você fica assim, né? What? Né? Mas, né? É minha? Não. Eu vou me colocar aqui. Amém, Jesus? Obrigado, Samuel. Isso se chama sacrifício vicário. Não é vigário não, tá? Não é conto do vigário, é com C, vicário. O que é isso? Sacrifício substitutivo. Jesus levou a culpa e a punição pelos nossos pecados e derramou sobre nós o benefício da sua perfeição. Para aquele que crê é isso. É loucura ou não é? Mas ele escolheu fazer dessa forma, então não procure entender, só creia e receba.
Enquanto você ficar maquinando que você é bom demais ou ruim demais, essa conta não fecha. Simplesmente receba. Nós somos pior do que nós imaginamos antes de Cristo. A gente acha que ainda é um bonzinho. Por isso que a gente fala mal do outro, porque a gente acha que é melhor que o outro. Mas a comparação não é com o outro, é com Jesus. E quando a gente olha para a cruz, não está mais aqui quem falou. É ou não é, gente? Sigamos então. E para fecharmos essa primeira parte, esse texto é áureo, um texto para memorizar também, João 1:12. E João, que é o Jeová é cheio de graça, né, João? Ele escreve falando de uma forma diferente. Enquanto Mateus faz genealogia, Marcos vai falar um pouco do nascimento de Jesus, né? Lucas, João, ele fala da pré-existência de Jesus como o Logos, o verbo, que antes de alguma coisa existir, ele existia. Então ele fala que Jesus é o verbo. Aí ele vai falar que o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Só que um pouco antes, ele vai falar que Jesus, ele veio para os seus. Quem eram os seus de Jesus? Ele veio primeiro para os judeus, os seus de Jesus eram os judeus, porque Jesus nasceu na Judéia, em Belém. Ele veio para os seus, também escolha. Por que Jesus escolheu Israel? Ele escolheu, pronto. Amém, querido? É difícil, né, gente? Jesus, então, veio para os seus, mas fala que os seus não o receberam. Os judeus, a menos os messiânicos, agora estão recebendo. Glória a Deus por isso, né? É sinal dos tempos. Os judeus, muitos são messiânicos. Eles estão falando, ora, vem Jesus. Eles creem que Jesus veio mesmo. Era o Filho de Deus. Mas em geral, naquela época, principalmente, os judeus não o receberam. Aí João vai escrever, mas a todos quantos. Quem são todos quantos? Todos quantos? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Então os judeus não receberam, mas o gentil, o grego, o brasileiro, você recebeu? Se eu fosse uma igreja batista do amor, eu dava um sim. Ô judeu, você não recebeu? Eu vim para você primeiramente, você não recebeu? Então, ô grego, ô gentil, ô brasileiro, você recebeu? Sim. Aí, ó, gente, é diferente um culto interativo, não é, gente? É diferente, olha só. E isso, pedagogicamente, fixa ideias. Então, deixa eu falar para você. Jesus está falando, o João escreveu que todos que o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu então recebi um poder, e agora Deus me tornou seu filho, é que antes eu não tinha poder e não era filho. Todo mundo lá fora, você pergunta, você é filho de Deus? Sou filho de Deus, todo mundo é. Mas não é bem assim. O texto diz que aqueles que receberam o filho, receberam a paternidade de Deus. Então, se Deus é que deu o poder de se tornar, ou me tornar filho, é porque antes eu não tinha poder e não era filho. Eu era criatura, como todos nós somos. Então, queridos, nós precisamos entender que esse é o poder do Evangelho da Graça. E a gente, vê cada coisa sendo pregada, pregue isso. Pega o estudo da célula dessa semana e sai pregando. É simples. É louco, mas você precisa pregar e não se envergonhar de pregar. E a sua vida vai dar testemunho também. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. O próprio Paulo, que tinha cabedal para trazer palavra de persuasão, ele falou, eu não faço isso. Não uso de palavras persuasivas, mas eu vou
no poder do Espírito, porque é o Espírito que convence. Amém? E quando você achar que a graça está pouca, vai vir uma nova camada. Por quê? Porque há uma promessa que vai ser graça sobre graça. Amém? Na sua vida, no seu ministério, na sua pregação, porque você está ministrando o Evangelho da graça que é poderoso. Então vai vir graça sobre graça. Talvez a gente fique cansado porque, já preguei, já derramei a graça. Graça nunca é demais, porque ela é, e é graça sobre. Domingo passado eu tive uma experiência que eu achei interessante, para mim foi graça sobre graça. Quem estava aqui domingo passado? Então quem estava vai lembrar. Eu decidi exemplificar no culto sobre graça. Eu peguei uma Bíblia, eu saí assim e entreguei para o irmão que tinha um filho adolescente, a Bíblia. Falei, é de graça essa Bíblia, né? Lembra? Quem lembra? Toma que é sua. Alguém pagou, né? Quem? Eu. Só que o irmão recebeu de graça. Isso é graça. Ele não fez nada para mim, não trabalhou para mim, não fez nada. Ele simplesmente estava ali e eu abençoei. Aí, eu até dei para outra irmã, uma visitante. Ok. E falei para os irmãos lá, os diáconos, anota na conta aí, passa a maquininha para mim no final. Quando no final do culto eu vou lá para passar o cartão, me disseram que um irmão chegou na minha frente e falou assim, não, eu que vou abençoar esses irmãos, eu que vou pagar. Eu falei, é uma graça sobre graça. Essa expressão mais tangível de graça sobre graça. Eu abençoei o irmão, ia pagar, quando eu fui lá para pagar, um outro irmão entrou na frente e falou, não, eu que quero pagar. Eu paguei, é graça sobre graça. Amém? Ok, pessoal. Então nós precisamos agora entender um fundamento bíblico doutrinário. Pode ficar tranquilo que não é uma coisa assim, sabe, difícil, pelo contrário, é simples. Mas nós precisamos aprender um fundamento bíblico, porque muitos crentes avançam na fé sem aprender esse fundamento e fazem confusão lá na frente. E hoje, debaixo da graça do Senhor, eu quero ser esse instrumento para trazer mais clareza para o povo de Deus concernente a esse assunto. Qual assunto, pastor? Justificação. Diga, justificação. Fala para o seu irmão da direita, justificação. Fala para o seu irmão da esquerda para eu tomar mais um gole. Nós comentamos no domingo passado que justificação é o ato através do qual Deus torna o pecador aceito, justo. Mas não é qualquer pecador, é o pecador que crê. Amém? Então justificação é o poder de Deus de nos tornar justos, aceitos por Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso é uma doutrina bíblica. Amém? Quem está aqui comigo? Então fica ligado, atento, porque isso aqui é fundamental na sua vida cristã. Isso aqui vai mudar, inclusive, a sua maneira de transitar, se mover pela fé na sua vida cristã. Então, justificação é o poder de Deus de nos tornar justos, aceitos por Deus por meio de Jesus. Quando Jesus ele paga a conta, ele nos tornou o quê? Justificados diante do Pai. Nós não tínhamos essa justiça. Pelo contrário, nós éramos injustos e merecíamos a morte, mas quando ele paga esta conta, então não há mais como requerer esta paga. Então ele nos tornou pelo seu sangue o quê? Justos, aceitos. Deus nos aceita porque ele aceitou primeiro o seu filho, o sangue do filho dele. Amém, Jesus? Glória a Deus. Mas a justificação, preste bastante atenção aqui, querido. A justificação, ela precisa ser entendida na sua dinâmica. Porque muitas pessoas confundem, e nós vamos tentar trazer clareza. E eu quero fazer, como Paulo fazia, umas perguntas, para que você entenda
qual que é a dinâmica da justificação, porque me confunde muito, mas é muito crente confunde justificação com santificação. Então vamos lá, com relação à justificação, eu quero fazer algumas perguntas, e você vai me responder, amém? Fala com convicção, amém. Eu prometo que você vai saber responder. Vamos lá, primeira pergunta. Quantas vezes Jesus foi crucificado? Ó. Segunda pergunta, quantas vezes Jesus morreu? Vou passar para uma pergunta mais difícil aqui. Quantas vezes Jesus ressuscitou? Quantas vezes Jesus se manifestou para aniquilar o pecado por meio do seu sacrifício? Quantas vezes Jesus entrou no santuário celestial para resgatar-nos do pecado e da morte? Quantas vezes Jesus, ou melhor, quantas vezes o véu do templo foi rasgado? Quantas vezes Jesus, preste bastante atenção, essa é muito difícil. Quantas vezes Jesus cancelou, apagou, riscou, anulou o escrito de dívida que era contra nós? Mas não ficou um papelzinho lá não para ele rasgar hoje? Hoje você deu uma nota, ele vai rasgar um pedacinho hoje. Foi quantas vezes? Quando? 2000 anos atrás. Você está entendendo isso? E isso aqui é um paradigma, querido, que se entrar nesse paradigma aqui, acabou. O diabo não tem vez, o mundo não tem vez, a carne não tem vez, não, sabe, você sai destruindo tudo. E edificando a igreja de Cristo, né, querido? Não é para sair quebrando tudo, não, é para edificar a igreja de Cristo, amém? Quantas vezes Jesus obteve eterna redenção para nós, ou garantiu a nossa salvação eterna? Uma vez. E para terminarmos as perguntas, quantas vezes fomos batizados em Cristo Jesus? Há um só batismo, um só Deus, uma só fé, um só batismo, não é verdade? O batismo até no entendimento, ele não é simplesmente o ato físico, mas é sermos batizados em Cristo Jesus espiritualmente. Quantas vezes você foi enxertado em Cristo? Uma só vez. Então é uma vez por todas. Por isso o autor dos Hebreus, depois leia também, Hebreus vai trazer muito essa superioridade da graça e do evangelho da graça, que é Jesus, ao sacerdócio de Jesus, comparado ao sacerdócio levítico. É muito bom. Então Hebreus 6:1 vai falar, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e o ensino de batismos. Por quê? Porque fazemos isso uma só vez. E eu queria citar alguns textos, porque vão ser muito interessantes. Abra comigo em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Amém? Vamos ler o 11 para dar mais sentido. Diz assim, 11 e 12. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Verso 12. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Quantas vezes ele entrou no santuário?
E ele obteve qual tipo de redenção ou resgate para nós? Isso, diga, eterno. O que é eterno tem prazo de validade? Prescreve? Acaba? É para quando? Ah, não é só até segunda? Pastor, domingo eu sou tão crente, eu me sinto tão santo, tão crente, esses louvores me arrebatam, mas segunda-feira parece que eu nem nasci de novo. Então será que eu estou salvo domingo e segunda eu estou no inferno? Vamos ler de novo aqui o texto. Ele entrou no santuário uma vez, ele não vai entrar de novo para isso, porque ele já fez. E se a obra que ele fez não for suficiente, nada mais será. Se a obra que ele fez não é suficiente para obter essa eterna redenção, nada mais será. Sabe o que é eterna redenção? É eterno resgate. Eu coloquei aqui, é a salvação eterna. Ele garantiu isso. Então, nós precisamos crer nisso. Vamos para o verso 25, aqui de Hebreus 9. Hebreus 9, 25 e 26. Olha só, que coisa tremenda. Diz assim a palavra de Deus: ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes. Quantas vezes Jesus sofreu? Uma vez. Se fosse assim, como o sumo sacerdote humano, todos os anos, ele teria que sofrer toda vez, mas ele não fez assim. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então, ele se manifestou quantas vezes? Uma só vez, uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício. O seu pecado foi aniquilado. Ele só tem efeito na sua vida se você der legalidade, porque do ponto de vista espiritual e técnico, pela palavra, ele está aniquilado. Porque se a obra da cruz não for suficiente para aniquilar o pecado, nada mais será. Por isso Jesus falou, está consumado. Sabe o que é isso? Não tem mais nenhuma obra a ser feita, mas parece que a gente ainda tem que, não, alguma coisa tem que ser feita, já foi feito, é só me apropriar, é só tomar posse dessa realidade. Agora eu quero fazer uma pergunta, pastor, mas o senhor falou que as perguntas tinham terminado, você que pensa, essa pergunta, ela é muito importante, que você entenda e responda. Tudo isso que nós falamos, lembrando você, quantas vezes o véu foi rasgado, quantas vezes Jesus morreu, quantas vezes ele foi crucificado, quantas vezes ele ressuscitou, quantas vezes ele entrou no santuário. Não. Estas coisas lhes parecem um ato ou um processo? Gente, vamos embora, vamos dar a bênção apostólica. É isso. Olha só como que você sabe. Mas a minha oração hoje não é para que haja apenas o quê? Cognição, interpretação intelectual, é que haja revelação do Espírito Santo a respeito dessa verdade, que é um ato. A gente está querendo viver como um processo. Daqui a pouco nós vamos falar de processo, mas é outro departamento. Se eu não tiver bem resolvido com esse ato que foi único e já está consumado, eu não consigo viver o processo que Deus tem para a minha vida. Quem pode dizer amém? Amém? Então, querido, no tocante à salvação, nós temos uma base imutável e inquestionável. Nós fomos salvos, ou somos salvos pela graça. E nós somos salvos de quê? Da ira de Deus. Porque a ira de Deus, segundo a palavra, vem sobre os filhos da desobediência. Nós todos éramos filhos da desobediência. Por quê? Porque o nosso pai se chamava Adão. E ele desobedeceu. Então, nós nos tornamos o quê? Filhos da desobediência. E Deus, ele é amor e ele é justiça. Ele é justiça, mas ele é amor. Nenhum atributo de Deus sobressai um do outro.
Quer ver? Lá no Éden, quando Deus falou para Adão, falou assim, olha, você pode comer de todas as árvores, mas esta aqui que está no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem dela, o que vai acontecer? O que vai acontecer, igreja, no dia que comer? Fala assim, vai morrer. Amém? E o que aconteceu? Adão obedeceu? Não, comeu. Aí, imagina, quem é pai aí? Samuel, não faz isso não, filho. Se você fizer, vai ter consequência. Esther, não faz isso não. Ó, vai ficar sem privilégio. Aí vai e faz, sabe? O que não era para fazer. Aí você vem assim, ah, papai te ama. Ah, sabe, Adão, papai te ama. Eu disse isso. Se comer não vai morrer. Ah, esquece. Eu nem sei por que eu falei isso. Mas aqui quem falou. Foi assim que aconteceu? Não. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é imutável. Ele é amor e ele é justo. Então, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Só que a mesma justiça que requeria a morte, o amor respondeu. Deus deu o Filho único para morrer no lugar desse pecador e satisfazer a sua justiça. Então, ele cumpriu a justiça, sim, morreu, mas ele preservou o homem por causa da... Quem recebe isso nessa noite? Essa é a mensagem. Pastor, mas é louco. Não tenta entender, só recebe. O que a gente tem para entender é o que a Bíblia diz, é o que eu estou ministrando nessa noite. O restante é viver isso. Então Deus não ficou assim, ah não, tudo bem, tá Samuel, tá, tudo bem. Não vou cancelar sua mesada não. Esté, pode ver televisão. Não, vai morrer. Mas ele fez cumprir. Ele descarregou a ira dele toda lá no madeiro, no seu filho. Deus foi capaz de fazer enfermar o seu único filho, para que de unigênito esse passasse a ser o quê? Primogênito entre muitos irmãos. O grão de trigo caiu e morreu, mas gerou, olha só, muitos filhos para Deus. Valeu a pena. Você pode dar um glória a Deus? Eu sei que algumas pessoas vêm, pastor, mas eu queria aquela mensagem de coaching. Tá bom, a gente pode até trazer. Eu quero aquela mensagem. A melhor mensagem de empoderamento que você pode ouvir é essa, da graça, da justificação, porque ela te empodera. Não tenho nada contra coaching, eu falo isso aqui simplesmente porque às vezes a gente quer, eu quero participar daquela corrente 3 vezes para eu alcançar minha casa, meu carro. Querido, Deus já te deu, se você crê, Ele já te deu, já está na sua conta. É uma questão de tempo e pela fé você pode estar trazendo à existência aquilo que não é aparente. Você crê nisso? Eu creio. O que Deus tem para você, o homem não pode tomar, tirar. Só questão de tempo. Não é isso. É muito além disso. É empoderamento para a vida, para você andar como mais que vencedor. Então, nós fomos salvos de quê? Da ira de Deus. Nós fomos salvos de quê? Da sentença e da condenação. Qual sentença, pastor? A sentença é culpado. Qual que era a minha sentença? Culpado. Qual que era a sua sentença? De quê? Do pecado. Ah, mas eu estou fazendo tudo direitinho, querido. Essa é a conta errada. E essa é a conta que muitas pessoas lá fora, principalmente lá de fora, que não tem entendimento, fazem. Ah, mas eu não peco tanto assim, eu não faço tanta coisa errada. E aliás, eu faço tanta coisa boa que eu acredito que compensa essas coisas erradas. Não existe isso. Não existe isso. Ei, preste atenção. Preste atenção. A Bíblia, ela traz palavra pecado no singular e no plural. Preste bastante atenção. Há pouco tempo que eu entendi isso. Eu quero transmitir em forma de ensino para a igreja. Na maioria das vezes, quando a Bíblia trata de
pecados, ou seja, no plural, ela está se referindo a atitudes pecaminosas, ok? Quando a Bíblia trata normalmente pecado no singular, ela está se referindo o quê? A natureza pecaminosa, não a conduta propriamente dita, mas é a natureza. Quando João Batista viu Jesus chegando, e ele se aproximava ali no Rio Jordão, né? Para ser batizado, João Batista, primo de Jesus, fala: eis ali o Cordeiro de Deus que tira, está no singular ou no plural? Singular. É o que? Ele tira o levedo de dentro do homem. Lembra que se ele continua com levedo, a natureza pecaminosa, não tem jeito de pedir, o pecador, não peca não, ele vai continuar fazendo isso. A conduta é só o que? Eu estava com a palavra aqui, fugiu. É materializar a sua natureza, mas não é materializar não, mas fica assim, porque senão não acaba. Quem está entendendo isso? Então, a sentença nossa era culpado. Por quê? Porque se o pai pecou, nós recebemos o DNA do pai, Adão, somos pecadores. Por isso Paulo fala, todos pecaram. A gente faz a continha assim, eu não pequei tanto, eu fui tão bom, eu até fui freira no convento e tal. Eu achava que eu era assim, até que o Senhor mostrou que eu não era tão bom assim. Eu achava que eu era filho de crente, minha mãe era tão crente, eu devo ser um crentinho. Até que um dia Jesus, por meio da boca do pregador, falou, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Aí eu falei, o que eu sou então? Criatura, você é uma criatura. E o que eu preciso fazer? Sair debaixo dessa culpa. Como que eu faço? Jesus já tomou a culpa, creia nisso e essa culpa sai, essa sentença sai. A sentença é culpado e a condenação é morte. Agora preste atenção, essa sentença e essa culpa também ela foi dada como um édito, quantas vezes? Uma só vez. Todos pecaram, não é que andam pecando, pecaram é porque receberam essa carga espiritual do pecado. E eu quero fazer uma menção aqui que diz assim, por causa do pecado original, o homem ficou debaixo de condenação e juízo. Ele precisa crer que Jesus veio para salvá-lo. Portanto, se ele permanece incrédulo, também permanece condenado. É interessante que muitas vezes eu pensei que eram condutas pecaminosas que me levariam para o inferno. E por isso eu vivia atormentado, não tinha paz, porque eu fazia tudo direitinho, aí de repente eu falhava, pecava. Aí essa aqui me pôs no inferno de novo. Eu estava no céu agora há pouco, agora eu pequei. Então eu fazia a conta com conduta. Mas é interessante, uma vez eu ouvi o pastor Márcio Valadão dizendo, filho, você sabe por que alguém vai para o inferno? Filho, alguém vai para o inferno, não porque adultera, mente. Filho, você é um aleluia no coração do Pai. Quem já ouviu o pastor Márcio pregando, é mais ou menos assim. Eu falei, como assim? Não é porque ele adulterou, ele fornicou, ele mentiu, ele matou que ele vai para o inferno, então como que ele vai para o inferno? Filho, o homem vai para o inferno porque ele não creu. Eu falei, é mesmo. Por quê? Porque o homem nascido de mulher, quem nasceu de mulher aí? Vou perguntar novamente para quem nasceu de mulher aí, de ventre materno? Amém, glória a Deus. Jesus. Então todos nós que nascemos de ventre materno, nós nascemos já no pecado. Amém? Então, Jesus veio para condenar o condenado?
nós já nascemos no pecado e condenados. Aí Jesus vem, não, eu vou pôr mais uma pá de cal. Não. João 3,16, todo mundo sabe, mas 17 fala, Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Porquanto, aquele que não creu, já está condenado. Ou seja, o homem que nasce de mulher, já nasce no pecado, condenado, e se ele não creu, ele já está no inferno. E por isso, esses crentes ficam falando, então não pregue, você vai para o inferno. Querido, só que vou falar aqui, eles já estão. Não precisa, essa pregação era de 1960, 70, quando minha mãe converteu. Você vai para o inferno. Ele já está lá. Você tem que falar assim, existe céu, existe graça, salvação. Eu acho que é melhor trocar. O que você acha? Porque nasceu de ventre materno, no pecado já está condenado. Condenado a quê? Morte eterna. Pastor, existe inferno? A Bíblia diz, e eu creio. Então preste atenção, querido, quando nós falamos aqui, nós estamos falando de um ato, não de condutas. As condutas vêm a partir do ato. Às vezes a gente quer fazer tal para merecer, não, às vezes a gente quer fazer para ser aceito, não, porque eu fui aceito, eu faço. Então quando fala de um ato, é a justiça de Deus, e a justiça de Deus, ela está ligada a um ato apenas. Qual o ato? Crer. Quantos creem? Marcos 16, nós estamos terminando, diz assim, quem crer e for batizado será? Quem porém não crer será? Está vendo? Quem crer é salvo, e quem não crer? Então o que leva a pessoa para o inferno ou tira a pessoa de lá? Crer em Jesus. Romanos 10, verso 9 diz, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será? Então por quê? Porque com o coração se crê a respeito da justiça. Deus fez justiça. No coração eu creio que Deus fez, era a minha cruz, era a minha morte. Deus cumpriu a justiça em cima do seu filho. Então meu coração eu creio nisso, que ele pagou o meu preço, meu pecado. No coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E quem faz isso é salvo. Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele vai morrer, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Deixa eu falar para você, hoje você está salvo aqui no domingão do cristão. Amanhã na segunda-feira no trânsito de Uberlândia você continua salvo, apesar das lutas. Você está me entendendo, querido? Sabe por quê? Porque em Hebreus 13, 5 o autor vai dizer que Deus, ele não abandona os seus, ele não deixa os seus. E eu acho interessante porque ele fala assim, nunca, jamais te abandonarei. O que é nunca? O que é nunca? É nunca. E o que é jamais? Você percebeu que ele fala nunca, jamais? É por quê? Porque quando ele fala nunca, aí que bom. Aí você começa a falar, mas eu acho que eu fiz isso. Aí ele, jamais. Não dá tempo de você ficar cogitando que vai perder salvação. Não vai perder salvação. Mas isso nos deixa relapso? Não, aí a terceira parte dessa mensagem, o desafio da santificação, para galardão, para reinar em vida e com Deus em glória. A salvação
não tem mérito, não tem nenhuma obra que eu possa me esforçar para merecê-la. Martinho Lutero, nós citamos, o grande reformador do século XVI, ele diz, essa frase é impactante, ouça, de repente vai estar lá no seu Instagram. Vamos colocar essas coisas assim, né, para a gente promover a fé, a mensagem de esperança. Ele disse assim: olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Quando nós olhamos para nós olhamos, é impossível me salvar. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós dizemos, é impossível me perder. Sabe, é isso que o Senhor está dizendo nesta noite. Sabe, muitas vezes nós falamos, mas essa pessoa está pecando, pastor, não parece crente, vai perder a salvação. Ei, você é juiz agora. Deus, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Pelo que consta, nós não podemos julgar, porque da mesma medida que julgarmos, seremos julgados também. Quando nós vemos uma pessoa que está pecando, que está falhando, que está dando nota fora, às vezes até com uma certa frequência, primeiro nós temos que orar por ela, mas devemos ter um discernimento. Qual discernimento? Ou essa pessoa não nasceu de novo e não é verdadeiramente salva. E isso tem no meio da igreja pessoas que são simpatizantes. Que maravilha, olha só que lugar climatizado, que som maravilhoso, que palavra maravilhosa de autoestima. Então, tem gente que gosta, mas nunca nasceu de novo. Não é isso que vai salvar, é crer com o coração para a justiça e confessar com a boca a respeito da salvação, aí é salvo. Então hoje vai ter o apelo, que você faça isso hoje, não é amanhã. Então há pessoas que não nasceram de novo e não são verdadeiramente salvas, por isso ainda pecam. Por quê? O que o pecador faz? O que o injusto faz? Agora também existe aquele que já nasceu de novo, mas é imaturo, é carnal. Paulo vai falar que existe um homem natural que não nasceu de novo, mas existe um carnal que é nascido de novo, mas é imaturo, e existe um homem espiritual. O espiritual normalmente não dá muita nota fora, ele é mais maduro, ele é como Paulo diz, quando eu era menino, eu era imaturo, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora que me tornei homem, deixei as coisas de menino. Ou seja, existe um crescimento, assim como naturalmente nossos filhos vão crescer e vão amadurecer, assim também nós na vida espiritual. Mas quando o neófito vem para Jesus, ele vai dar nota fora mesmo, é quase assim, aceitável, digamos assim, pela idade ou maturidade espiritual que ele tem, que ele é neófito, novinho na fé, está aprendendo ainda os oráculos de Deus, buscar o Espírito Santo, orar, jejuar. Mas quando nós caminhamos na fé, nós devemos ter maturidade, e a palavra de Deus não pode ser mais arredia no nosso coração, devemos ter prazer em praticá-la. Então, essas duas condutas, ou seja, elas vão evidenciar essas duas realidades, ou não nasceu de novo, ou é imaturo. Então não quer dizer que perdeu salvação, ou não, uma pessoa que não recebeu, ela pode perder. Se uma pessoa não foi salva, ela pode perder a salvação? Ela nem recebeu salvação, como que ela pode perder? E tem vários, tem alguns, mas também tem aqueles que nasceram de novo e são imaturos. O fato de ser imaturo não é que perdeu salvação, ainda estão no estágio que precisam crescer, amadurecer, para conquistar galardão, aí é outra palavra, né? Amém, Jesus? Cuidado, o homem olha a aparência, Deus vê o coração. Eu creio que naquele dia nós vamos ter surpresas no céu. Pessoas que nós dávamos por líquido e certo estarem lá, talvez não estejam, e pessoas que a gente não dava nada estarão lá. Eu creio que vai ter muita surpresa, e que não haja surpresa quanto a nós, que nós estejamos lá, sabe? Mas para aquele que já nasceu de novo, o caminho é da santificação. Para terminarmos, meu Pai, quantos já nasceram de novo? O nosso caminho, nós vamos falar na semana que vem, em plena Páscoa,
é da santificação. Ouça bem, o poder da graça ele não é apenas para salvar, mas também para santificar. Ouça bem, fazer morrer a sua natureza carnal, prosseguir para o alvo, para o prêmio, não tomar a forma do mundo, mas se transformar pela renovação do seu entendimento, andar na justiça, andar no Espírito, não satisfazer as obras da carne. Estas coisas lhes parecem mais um ato ou um processo? Eu vou repetir. Fazer morrer a natureza carnal. Nós estamos na carne. Até morrermos, até o Cristo vir, a gente tem que fazer isso. Então preste atenção. Fazer morrer a sua natureza carnal. Prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não tomar a forma do mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Não andar na andar na justiça, andar no Espírito, não satisfazer as obras da carne. Isso lhes parece mais um ato ou um processo? É isso. Não confunda o ato que é justiça de Deus, justificação, com um processo que se chama santificação. E sem o primeiro, nós não temos nada a dizer a respeito do segundo. E tem gente que quer viver o segundo sem viver o primeiro. Está resolvido quanto a isso. A justificação diz: onde abundou o pecado. A justificação diz: onde abundou o pecado. A santificação diz: então permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Enquanto a justificação, ela fala que a graça superabunda sobre o pecado, a santificação fala: eu não posso permanecer mais no pecado, eu já morri para ele, agora o meu caminho é vertical, é me parecer cada dia mais com Cristo Jesus. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Ah, Jesus, então fica de pé. Primeira coisa que nós precisamos saber é que nós estamos com o nome arrolado no livro da vida. Recebemos a salvação por meio da justificação, que vem pela graça de Deus mediante a fé. É crer. Por isso nós vamos orar juntos, para que você empodere desta realidade espiritual sobre a sua vida, para que você suba com asas como águias, para um processo que é a santificação. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração, e repita comigo, ou repita após mim, dizendo: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca e creio em meu coração que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida eterna. Pai, escreve o meu nome no livro da vida e salva-me. E eu, papai, que um dia estive na tua presença, na tua casa, no meio da família de Deus, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido, eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus.
ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite: você fez esta oração que nós fizemos todos juntos e se identificou com ela? Levante então uma das suas mãos que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão aí onde você está. Você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Você pode levantar a sua mão sem medo, sem constrangimento. Você que está dizendo: essa oração que nós fizemos juntos é a minha oração, é a minha vida, a minha história, mas também a minha decisão. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui nesta noite. Você pode levantar a sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero selar esta realidade. Eu quero declarar que isto não vai fazer, já faz parte da sua vida hoje. É um ato de justiça que você recebe pela fé, recebe a graça e o favor de Deus. Então eu quero pedir que você que levantou a sua mão, você que se identificou com esta oração, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente, que eu já estou aqui te esperando. Isso, fique de frente para mim, porque eu quero orar não apenas por você, mas eu quero orar com você. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Isso, você que foi tocado, você pode sair, não tem constrangimento, somos família de Deus. Sabe, se há alguém do seu lado, que você percebeu que a pessoa está sedenta, ela levantou a mão, talvez ficou, sabe, envergonhada, falou: olha, não precisa ficar constrangida, eu vou lá com você. Pergunta para ela: você tem certeza da sua salvação? Você não quer ser justificada hoje? Ou você não quer voltar para a casa do Pai? Você pode trazer essa pessoa agora ao seu lado, porque é uma nova história. Nós oramos, Senhor, para uma nova história, e essa história, ela vai ser escrita pelo dedo de Deus. Não é uma história simplesmente em letras cravadas em tábuas de pedra, mas é uma carta escrita nos corações dessas vidas que são preciosas para Deus. Por elas foi pago um alto preço, para que elas pudessem receber agora a certeza da salvação, que elas se tornam justificadas, aceitas diante do Deus de toda a terra, desse Deus santo. Mas também para que aquelas que voltam, elas voltem com a certeza também de que nada mudou, porque nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, Pai, nós declaramos também a volta com festa, com celebração, com vida, para que andem em novidade de vida, livres de condenação e na certeza da salvação e do amor de Deus. Amém e amém. Vocês que estão aqui à frente, é tão bom tê-los aqui e saber que o Senhor mesmo que fez isso, sabe? Por isso nós temos o nosso coração assim tão acelerado nesta hora. Muitas vezes as lágrimas descem dos nossos olhos, é porque essa é uma obra feita de dentro para fora. É Jesus que entra e Ele faz novas todas as coisas. Mas sabe, essa é a melhor notícia. Ele disse: eu estou com vocês todos os dias até o fim. Mas outra notícia muito boa é que Ele não nos deixou sozinhos. Ele também nos deu uma família, a família da fé. E essa família, ela é uma família tão amada, que ela estará ao nosso lado. E quando, ou se acontecer de nós fraquejarmos, ou tivermos alguma situação e tropeçarmos, a família ajuda a levantar. Se um cai, o outro ajuda a levantar. E nós vamos assim até o dia de Cristo. Amém? Então por isso eu preciso apresentar essa família para vocês. É uma família muito numerosa, mas uma parte dela está aqui. Eu vou contar até 3. E depois dessa contagem vocês vão se voltar para trás e receber um abraço dessa família. Pode ser? Amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3.
braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Bem-vindos à família de Deus. Bem-vindos à família de Deus. Vou dar a bênção apostólica e vou correr lá para trás para cumprimentá-los. Hoje eu queria tirar uma foto com você. Se você tiver um tempinho, eu queria tirar uma foto. Queria tirar uma foto de uma pessoa bonita. Eu estou vendo muitas vidas aqui tão lindas. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, superabundante graça.